No tempo das estradas sem fim. Um conto de Cristina Siqueira. Tudo era chão. Crianças nasciam no tempo dos caminhos. As paixões eram costuradas no ir e vir. Longe era o tempo da saudade. Noites de histórias e causos de assombração, embaladas pelo crepitar do fogo. A viola chorava em cantorias. Homens se desafiavam em repentes no cururu e dançavam fandango. Cruz tosca na beira da estrada era sinal do fim de um homem valente. Havia festa quando chegavam, choro quando partiam. Homens enfrentavam a morte todo dia. Os perigos eram muitos. A coragem maior ainda. A ladainha dos fiéis ecoava enquanto as mulheres esperavam, passavam a vida a esperar. Aquele que ia, um dia tinha que voltar. Mas muitos morriam mordidos por bichos peçonhentos, em disputas de sangue quente, em provas de valentia. Eram os sulistas espalhando-se pelo Brasil, alargando a terra, escrevendo histórias pelas pequenas aldeias. Tropas de muares atravessavam fronteiras. O berro dos bois, a sombra das mangueiras, arreios de prata, o couro das bombachas, capas de lã pesadas, cuias de chimarrão e o mate amargo. O comércio se animava com as trocas. O que tinha ali, faltava lá. Vendiam de tudo. Grãos, açúcar, sal, tecidos, água de cheiro, quinquilharias reluzentes, novidades das cidades maiores. Eram mercadores, homens de passagem, ambiciosos, desbravadores da terra, criando raízes, formando famílias por onde passavam. Os mortos falavam com os vivos. A trama da vida era tecida de suor e lágrimas. Histórias de amor corriam nas veias. A saga da terra passava por desfiladeiros, leitos de rios, serras nevadas pelas geadas do sul, pampas, casarões senhoris e cabanas de taquara e adobe. O tempo se marcava pela direção dos ventos. A terra era arriscada pelas ferraduras das tropas. Antônio e Jacira. Antônio era um sulista de Passo Fundo, homem alto, magro, de rosto rosado e olhos azuis, que denunciavam sua origem ítalo-germânica. De temperamento autoritário, seu porte impressionava, envergando trajes de tropeiro disputado entre as mulheres. Divertia-se no arrojo das aventuras, encontros fortuitos, ora aqui, ora ali, levado pelas novidades. Tinha a certeza íntima de que os astros o guiavam. Costumava se alongar pela região de Sorocaba, em São Paulo, onde sempre havia festas e o povo aguardava a chegada dos tropeiros com entusiasmo. Foi ali que o destino mudou sua rota. Ao passar por Porangaba, um pequeno vilarejo, Antônio se encantou por uma jovem índia da etnia Tupinambá. Por ela, teve uma paixão louca, arrebatada. Roubou-a da tribo e juntos partiram para Itapetininga. Formavam um casal bonito. Antônio agora vestia-se invariavelmente de terno branco de linhão cru. Chamavam-no pingo d'água pela transparência azul de seus olhos. Jacira, mulher moça, de olhar firme e mãos ternas, de longos cabelos negros e lisos, mal falava o português. Eles se comunicavam pela linguagem dos olhos e dos gestos. O lugar tinha perfume de flores e cores de maravilhas. A bica de águas limpas,
O feitiço do rio, as frutas colhidas no pé, criavam uma atmosfera permissiva de sensualidade. Misturavam-se o recato cristão, a liberdade do povo originário, a nudez inocente e o sangue negro que circulava pela terra. Era um pequeno paraíso. Antônio e Jacira viviam de encanto. A vida repousava no sossego do interior. Tinham um ninho, tinham casa com certo conforto. Havia tempo para o desfrute. A monotonia era bênção. Tudo se reduzia à simplicidade, nada lhes faltava. Imersos na paixão, consumiam-se em amor. Passavam magicamente para outra terra, outro sonho. Ela o conduzia ao reino do arquejo e do silêncio do corpo relaxado. Cobertores de campanha para as noites frias, chaleira com água quente no fogão de lenha, carne seca e toucinho no fumeiro, leite fervido, pote de cerâmica com banha de porco derretida para conservar a carne, mandioca em doces e salgados, farinha torrada para os caldos, cuscuz de milho graúdo, feijão tropeiro para as estradas, que durava dias sem azedar, espetos para churrasco, homens ébrios de aguardente e vinho das uvas do sul, panelas de ferro, alumínio areado com sabão de cinza, roupa de saco alvejada estendida no varal, as botas gastas na soleira da porta, o raspador de ferro para o barro, chapéu no gancho da parede, lenço vermelho hasteado como bandeira, cachecol de lã grossa. A fartura e a beleza da região de Sorocaba, terra rasgada, como diziam os índios, permitiam ao casal uma vida próspera. Nasciam filhos, irmãos do sul chegavam em busca de futuro. À noite, pouco sinal de vida. Pelas ruas desertas, apenas o som cadenciado das mulas chegando ou partindo. Em casas mal afamadas, mulheres vendiam corpos, divertimento e bebidas. O chamado da estrada. Mas a alma aventureira de Antônio inquietava-se. O coração lhe pedia outros ares. Olhava para Jacira, mãe de seus filhos, mulher que só a ele pertencia e se via dividido entre ficar ou partir. A febre de estrada o consumia. Nem a conversa com o padre acalmou sua alma. Sentia-se pecador por ansiar pela liberdade. Nenhuma justificativa era maior que o afeto devoto que Jacira lhe oferecia. E ainda assim, ele partiu. Certa manhã, mal o sol nascia, Antônio arrumou poucos pertences e, numa euforia desesperada, pegou o rumo sem olhar para trás. Jacira fingia dormir. Não queria esticar a despedida. O odor do corpo amado ainda exalava os lençóis. O último vestígio tocado pelas mãos dele. A amargura escalava a cama. Deus se misturava aos pensamentos. Passou horas cismando a vida, sem saber o que seria dela e dos filhos sem o homem da casa. Mulher de instinto forte, fez uma trança nos cabelos. Partiu para preparar o café. A lida começava cedo. Tinha que estar disposta. A casa pequena e luminosa, sempre com flores frescas no jarro de latão. E o mais importante, era dela. Um teto para os filhos. Dinheiro guardado num baú pequeno, trancado por um dispositivo secreto. Daria para segurar as despesas por 3 meses. Talvez nem isso. Ao fim do dia, o que restava era o desagrado do coração. A vida seguiu. Jacira ficou refém das cartas que tropeiros entregavam com notícias de Antônio. Alimentava a ilusão da volta. Mesmo sem saber ler, passava os dedos pela caligrafia como se tocasse uma obra de arte. Pedia ao filho mais velho para ler e reler até decorar cada palavra. Era viúva de marido vivo. As cartas rarearam, meses e meses sem notícias. Olhava a estrada, mas ninguém vinha. Com o tempo, aprendeu a sobreviver ao abandono. Tornou-se forte,
mulher de fibra, escutando o silêncio da casa, cuidando dos filhos, reinventando a vida. Foi num domingo à tarde que o padre chegou. Jacira suspeitou. Notícia boa não era. Serviu café forte, fatia de bolo de fubá da véspera. Pode falar, padre. São notícias de Antônio, não é? Sim, minha filha. Não se sabe se ele está vivo ou morto. Dizem que foi picado por cobra venenosa e veio a falecer, mas ninguém viu o corpo. É conversa entre tropeiros. Jacira não derramou uma lágrima. Despediu o padre, trancou portas e janelas e dormiu para esquecer. O tempo passou. E ainda assim, ela carregava a graça de quem nunca deixou de acreditar na vida. Criou os filhos, aprendeu a escutar o silêncio. Tornou-se presença luminosa. No mundo áspero, persistiu. Venceu a dor do abandono. Tropeiros chegavam e partiam. O rumor dos cascos ao redor, lembranças do amor vivido, encantavam seus dias. Chegou perto de ser feliz. E era o que bastava.